convido a professora Maria de los Dolores Jimenez Penha. Ela é doutora em Educação pela PUC São Paulo, pós-doutorado na Universidade de Barcelona. Atualmente é professora e coordenadora do programa de pós-graduação da Universidade Mackenzie. É líder da Rede Internacional de Grupos de Investigação em Educação e Tecnologia. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite à professora Aline e à organização do evento. Por sinal, muito lindo o evento, né? Estivemos participando na etapa virtual, que foi um sucesso, né? Bom, o que eu trago hoje aqui é uma provocação. Uma provocação. Provocação ainda porque eu percebi que minha colega canadense também tocou na nomenclatura escola híbrida, né? E eu também vou falar a respeito da escola híbrida. Mas, inicialmente, antes de falarmos da escola híbrida, eu vou resgatar um pouquinho as tecnologias na educação. E eu provoco um termo até engraçado, da informática às tiques e tac. Tic-tac, né? Esse tic-tac, né? O que seria esse tic-tac? Mas antes da gente trazer o termo tac novo, idealizado por alguns educadores da Catalunha, eu vou trazer um pouquinho os recursos tecnológicos utilizados na educação de forma breve. Todo mundo usou e usa ainda caderno, lápis, giz, lousa, a voz do professor. Passamos nos anos 90 para o computador, para o software, e a sala de aula permaneceu. Até que, meados do ano 2000, com o avanço da internet, né, e com associada a demanda por educação, as plataformas de gerenciamento de ensino-aprendizagem explodiram. E o ensino à distância teve, principalmente aqui no Brasil, um desenvolvimento extraordinário, dadas as dimensões e a necessidade de educação e de democratização da educação. Tivemos, naquela época, algumas plataformas, aqui no Brasil, Teleduc, elaborado pela UNIED, sobre o comando do professor Dr. José Armando Valente, WebCT, Blackboard, mas atualmente a maioria das instituições utilizam um software livre, que é o Moodle, software livre de código aberto. Muito bem. Vamos lá. Das tecnologias na educação, passamos para os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Sobre essa ótica, eu tenho o ambiente presencial de sala de aula, o ambiente presencial do laboratório de informática e o ambiente virtual de uma plataforma online. Tanto no presencial, na sala de aula, como no laboratório, nós vemos o professor. Só que no laboratório, via de regra, não está o professor, né? Está o técnico ainda, né? E lá no virtual, muitas vezes o professor fica atrás da tela, como está aí, né? A tela dá conta de ensinar o aluno. E nisso nós tivemos, né, uma grande questão aí. O que mudou? O que mudou no ensino com a plataforma? Inicialmente, nós tínhamos um ambiente fechado, ensino presencial, na sala de aula. Passamos para o ambiente do laboratório, os softwares educacionais também fechado. E passamos para um ambiente virtual com o uso das TICs. Esse ambiente virtual com o uso das TICs, no caso Moodle, estou falando, ele é um ambiente virtual aberto ou fechado? O que mudou aí?
Qual a diferença de uma aula presencial, uma aula no laboratório ou uma aula no ambiente virtual? Qual o papel do professor aí? Uma grande interrogação. E esse termo TIC para TAC, eu vou trazer um pouquinho, antes de falar de TACs, um pouquinho a evolução da web. Só como eu sou professora, fui professora de didática há muitos anos, a gente tem mania de fazer tudo didaticamente. Etapas, né? Da web 1, de uma internet onde o usuário é absolutamente passivo, nós simplesmente extraímos as informações da web, passamos para a web 2.0, uma web social, uma web semântica, uma web dinâmica, participativa e colaborativa. Haja visto as redes sociais. Os usuários são protagonistas. Então, a rede, a internet, deixa de ser, né, um grande meio de divulgação e repositório para se transformar numa plataforma de criação de conteúdos, reutilização, compartilhamento e colaboração. Temos aí os ambientes virtuais de aprendizagem. Eu não estou dizendo ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Não estou dizendo AVEA, estou dizendo AVA, ambientes virtuais de aprendizagem, onde os usuários, independente de haver uma instituição por trás, podem aprender uns com os outros. Eu posso entrar em blogs, eu posso entrar em wikis, eu posso entrar em diferentes comunidades virtuais de aprendizagem e aprender em colaboração. Eu tenho Facebook, o Twitter, YouTube. O YouTube, nós temos os REAs, Recursos Educacionais Abertos, maravilhosos, instituições que estão oferecendo, disponibilizando os seus conteúdos, cursos inteiros, professores que estão disponibilizando suas aulas no YouTube. Eu tenho YouTube School, YouTube Teacher, eu tenho iTunes U. Meu Deus, o que nós estamos utilizando no ensino à distância? Estamos utilizando as TICs e a grande provocação é passar das TICs, das tecnologias da informação e da comunicação, assim denominadas pelo pessoal da comunicação, a se transformarem em tecnologias para a aprendizagem e para o conhecimento. Esse é o grande desafio que nós, educadores, enfrentamos hoje. Essas TACs foram denominadas pela Haig, Lozano, Roser. Muito interessante, quando eu me deparei com esse termo, eu fiquei absolutamente deslumbrada. É verdade, até agora nós estamos utilizando as tecnologias da informação e da comunicação para disponibilizar informação. O que nós fazemos no Moodle? O Moodle, e-learning, muitas vezes é um e-reader, né? Sujeito baixa, PDF, disponibiliza a atividade que o professor mandou, abre-se um fórum, para não dizer que não há interação, não é? Mas, na verdade, será que os professores, esses professores que lidam com tecnologia, a maioria que está aqui presente, realmente conhece a potencialidade das tecnologias da informação e da comunicação? Será que porque só ele entra no Moodle já é o suficiente para dizer: nossa, eu sou professor de educação à distância, eu estou utilizando as tecnologias da informação e comunicação? Gente, transcender a alfabetização digital para o letramento digital é o grande desafio. E o grande desafio com toda a infinidade de dispositivos midiáticos que nós encontramos hoje na internet, na Web 2.0, que alguns dizem Web 3.0, Web 4.0. A necessidade de desenvolver uma competência digital. E essa competência digital abrange o ponto de vista cultural,
tecnológico instrumental, sim. Sim. Nós, educadores, quando ouvimos a palavra instrumental, nossa! Gente, se nós não sabemos disponibilizar uma webquest, se nós não sabemos elaborar uma wiki, se nós não sabemos montar um blog, como é que a gente vai saber lidar com isso? A gente só inova se a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não inova. Trata-se de aprender sobre a tecnologia e não apenas aprender a tecnologia. E aqui eu vou passar para a escola híbrida. Eu desenvolvi, junto com a professora a doutora Sônia Alegretti, para o último encontro que nós tivemos lá em Barcelona, do qual a professora Aline também participou, encontro do REGIET, dessa rede internacional de grupos de investigação e educação em tecnologia, um texto denominado Escola Híbrida, aluno imersivo, sala de aula mediatizada, aluno imersivo, e do qual extraio algumas ideias. O que eu concebo por escola híbrida? Infelizmente, eu cheguei um pouco tarde, eu não ouvi a minha colega apresentar a fala dela, o colóquio dela. Eu tive acesso a alguns slides dela, mas eu concebo ainda um pouco diferente escola híbrida do que ela trouxe. O que eu concebo escola híbrida? Primeiro, a escola híbrida possui entorno físico e virtual determinado. Mas essa escola ela se expande a partir do momento em que o mundo virtual, não o mundo virtual, o Moodle só, estou dizendo do Moodle, estou dizendo da sala de aula. Essas TACs passam a fazer parte integrante do ambiente de aula, rompendo com a aula convencional. Os professores e alunos extraem dos ambientes virtuais, dispositivos midiáticos, né, toda a sua potencialidade. E esses dispositivos midiáticos são utilizados na sala de aula, seja ela a sala de aula virtual, seja ela a sala de aula presencial. Por que não trabalhar com o aluno? Por que dar tudo? Por que disponibilizar absolutamente tudo? Por que não... Essa escola, esse professor pesquisador, esse aluno ativo, propalado desde os anos 40, com a Escola Nova, Anísio Teixeira, nunca nós tivemos tanta oportunidade de trazer à baila, realmente, com essas tecnologias, esse aluno ativo. A sala de aula, a minha primeira formação é biologia, sou bióloga. E é lógico, sempre faço uma comparação com a biologia, né? E aí eu percebo o seguinte, eu faço uma comparação com a biologia. Sala de aula, as paredes da escola são como células, né? As paredes das células são permeáveis, né? Deixar, né, que as paredes da sala de aula, né, sejam permeáveis, né? Adentrar novos conhecimentos, né, para garantir a sobrevivência. Nossos alunos não aguentam mais. Paredes de sala de aula, estou dizendo os muros do Moodle. Quando o aluno entra no Moodle, ele está entrando na escola, gente. Ele está na casa dele, e aí, né? Ele está na casa dele, mas, na verdade, ele está na escola. Ele entrou, ele tem uma senha, ele entrou no portal, ele entrou com uma senha. Deixar, né, que esse ambiente virtual, né, seja permeado, né, pelos dispositivos de fora, pelas possibilidades, né? É ter um novo olhar educacional, teórico-educacional, para os ambientes virtuais. Utilizar mesmo das teorias construtivistas e, por que não, o conectivismo, idealizado por George Simmons e Stephen, em 2006. A aprendizagem não está só no sujeito, está nas conexões, está na rede. Educação e aprendizagem em colaboração que pode ser realizada fora dos muros da escola, vai ao encontro de um novo contexto sociocultural, onde se define o como aprendemos socialmente. E onde aprendemos? Aprendemos na rede. As TICs proporcionaram novos ambientes de aprendizagem e contextos que multiplicaram as possibilidades do aluno
do trabalho colaborativo em grupo. O papel do professor aí e do aluno, ambos são pesquisadores. E aí eu teria N experiências para trazer para vocês, né? Estou participando de um projeto de implementação das tecnologias em sala de aula, numa rede de ensino, porque, pasmem, os alunos já estão com as TICs na sala de aula, entram pela porta com os seus iPhones, entram pela porta, não sei se tablets, né, porque ainda a condição monetária, né, infelizmente, não permite. Mas a maioria de nossos alunos possuem um telefone com acesso à internet. Quando eu estou falando aqui, o aluno já está sabendo, ele já está pesquisando. Então, é impressionante que nós teremos aí, né, na sala de aula, o governo vai derramar nas salas de aula mais de 500 mil tablets. Como é que esses professores vão trabalhar, né, com esses tablets, né? Então, é um papel extremamente importante a ser repensado, né? Eu digo que o papel do professor, nesse novo contexto, nessa escola híbrida, além de ser um mediador, será um curador dos conteúdos. Ele selecionará os conteúdos investigados pelos grupos de alunos, fará um mapa conceitual, discutirá o mapa conceitual com seus alunos, e a ele caberá a síntese dessa aula, né? O papel do aluno: pesquisará conteúdos e conhecimento sobre a temática que o professor está desenvolvendo. Ele vai compartilhar o mesmo na sua aula, com os colegas, com o professor, e aí sim, dá realmente para desenvolver uma relação reflexiva entre a pesquisa que está sendo feita, a proposta de ensino e a construção do conhecimento. Como conclusão, não é conclusão, né? Terminar agora, que é um grande desafio. Ao professor caberá despertar o espírito investigativo de seus alunos, porque tecnologia eles estão careca de saber. Eles não sabem que a tecnologia pode ser utilizada para a aprendizagem. Caberá também, né, ao professor, e eu acho muito interessante isso, a curadoria dos conteúdos. Até então nós falamos do professor prático reflexivo, professor pesquisador, hoje nós chamamos de a curadoria. Esse professor tem que ser um curador. E olha, gente, é um grande desafio, porque para ser curador precisa entender do assunto, né? A aula será sem fronteiras e o contexto convidará, de fato, esse aluno a passar de mero espectador a ser um aprendiz imersivo. Aí está, é uma grande provocação, né? Não é fácil de ser feita, mas, pelo meu entendimento, urge, é necessária. Obrigada, gente.